turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática número 24 e eu sou a Prof. Jaque. O que será que a gente vai ver? Hoje os números estão um pouco diferentes. Nós vamos ver como que nós podemos organizar algumas informações. E eles lá e também terão números, mas eles vão estar um pouco diferente, como a prof já disse. Você já ouviu falar nas palavrinhas, na palavra gráfico? Já ouviu essa palavra? Eu acredito que você já deve ter feito muitos gráficos, principalmente com a tua prof do pré. Talvez você não esteja lembrando. Aqui a prof já colocou uma imagem para lembrar. E a gente vai ver como que a gente faz eles. Para que eles existem? Combinado? Então vamos lá. Mas para isso, para a nossa aula, no vídeo eu vou precisar só da sua atenção e que você responda quando eu perguntar. Depois você vai precisar do caderno, de lápis, de borracha e lápis de cor. Combinado? Então vamos lá. Muito bem. Você já viu essas imagens aqui? Essas imagens, elas representam um gráfico. Mas para que eles servem? O que nós fazemos com eles? E é isso que a gente vai ver. Olha só, os gráficos eles vão dando algumas informações para nós. Então a gente usa eles quando eu faço uma pesquisa e eu quero representar as respostas da minha pesquisa. É claro que aqui a gente vai ver com gráficos com pesquisas pequenas que a gente fez, com números pequenos. Mas às vezes os números são tão grandes, as respostas são tão grandes, que a gente vai colocar eles aqui para ficar mais fácil, certo? Então, olha só, os gráficos são representações que facilitam a análise de dados. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele é de lanche preferido. Então, lá na escola, a professora fez uma pesquisa para descobrir qual é o lanche preferido das crianças. Saiu as respostas de cereal, tapioca, bolacha, fruta, bisnaguinha, cachorro-quente. Você escolheria o quê? Quais dessas? Qual é o teu lanche preferido entre estas opções? Muito bem! Agora, olha só. Aqui, eles colocaram o número em cima. Então, quantos alunos votaram? No cereal 3, na tapioca 6, na bolacha 7, fruta 7, bisnaguinha 10 e o cachorro-quente 17. Já esse outro gráfico aqui, também ele é dos livros que os alunos gostam, que eles mais gostam. Então, olha só, livro 1, livro 2, livro 3 e assim vai construindo um gráfico. Olhando aqui, só de bater o olho, você sabe qual é o livro que eles mais gostam? O livro 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, você nem precisou olhar quantos. Você só olhou aqui a barra e já viu que é o maior. Então você, olha só, você quase precisou ler? Não, não precisou. E é para isso que os gráficos servem. Mas como? O que é cada coisa? Então o gráfico ele é assim. Aqui embaixo nós temos as opções da nossa pesquisa. Nesse gráfico, que é do lanche preferido, nós temos então os nomes desses lanches. Já esses daqui são as quantidades que eles escolheram. Aqui ele está pelas colunas, né, pelas barras, e a gente não sabe a quantidade, então por isso que ele está o número em cima. Mas existem muitos outros tipos de gráficos. Vamos pensar e interpretar esse gráfico aqui. Então, olha só, quantos tipos de lanche foram pesquisados? Conte aí. Muito bem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de respostas que tiveram. Por isso que elas estão aqui em baixo. Legal. Agora, qual foi o mais escolhido? Eu consigo ver, ó. Tem cereal, tapioca, bolacha, fruta, bisnaguinha, cachorro-quente. Parabéns se você disse que foi o cachorro-quente. E quantos alunos
que responderam cereal, que é o primeiro. 3, muito bem. E agora, o cereal, que foi o 3, ele foi o mais escolhido ou foi o menos escolhido? Foi o menos escolhido. Então, a gente consegue ver através dessas barras a quantidade que cada um teve. Agora, tem algum que deu a mesma quantidade de escolhas? Sim, qual? O que apresenta o número 7. A bolacha e a fruta tiveram 7 votos. Então, observem que o gráfico ele está me ajudando a ver exatamente essas respostas, a ver a quantidade de coisas que os alunos escolheram, né? E é para isso que ele serve, ele facilita a nossa vida, certo? Agora, olha só essa situação. Uma professora, ela resolveu saber qual era o que eles mais gostavam de fazer. E os alunos desenharam. Então, eles tinham aqui esconde-esconde, pega-pega, peão e pula-corda. Aí, ela foi lá e recolheu o desenho de todo mundo. Olha só, qual que eles gostam mais? Dá para saber? Você conseguiu saber só de olhar assim? Não dá para saber. Ou então você teria que contar, né? Olha só a imagem 1. Então ela viu que ficou muito confuso. O que ela fez? Montou em forma de gráfico. E agora, qual das duas imagens você acha que consegue ver melhor? A imagem número 1 ou a imagem número 2? Muito bem se você disse que é a imagem número 2. E qual delas que representa o gráfico? A imagem número 2. Então, agora eu consigo saber quantas pessoas, quantas crianças gostam de correr, quantas crianças gostam de pular corda, quantas crianças gostam de brincar de esconde-esconde e quantas crianças gostam de brincar de peão. Qual é a brincadeira favorita deles? Muito bem, se você disse que é pega-pega. E qual é que menos eles gostam? De peão. Legal, né? E é para isso que os gráficos servem. Agora, será que a gente tem só esse tipo de gráfico? Não, nós temos esses aqui também. Esses aqui são os mais usados. Nós temos apenas com linhas, nós temos com áreas, ó, que ele é pintado. Nós temos de colunas, que é esse que a prof mostrou para vocês, que ele é em pezinho. Nós temos de barra, que ele é pro lado, né? No caso, olha só a diferença de colunas, que ele vem aqui de baixo e vai para cima, e esse aqui que vai para o lado. O de forma de pizza, com pontinhos, em forma de rede e de figuras. Esse gráfico aqui é um gráfico de figuras e que ele acaba se formando em colunas, né? Mas a gente pode fazer vários. Você já encontrou algum desses tipos de gráficos aí? Muito bem, então vamos ver se você um dia olhando revista, olhando isso e aquilo, você consegue ver. Agora, como que eu vou montar um gráfico? O que que eu preciso? Então, primeiro a gente precisa de uma pesquisa, né? Não foi o que a gente fez? Nós pesquisamos, a professora também pesquisou, e aí ela depois, o que que ela colocou? As respostas em um gráfico. Ela pode ter feito de colunas assim, por isso que precisa dos números do lado para eu saber, não é? Ou então dessa maneira aqui. Eu consigo saber quantos de verde. Ah, eu tenho 4. Por quê? Porque eu consigo contar cada pedaço, certo? E agora, pense nessa pesquisa aqui. Nós temos os brinquedos aqui. Então, lá na escola foi visto qual é o brinquedo preferido deles. Então, nós temos o urso, nós temos os carrinhos, nós temos os aviões e nós temos a tartaruga. Você consegue saber qual que eles gostam mais? Fica mais difícil, mas eu posso contar, não é? Então, agora, a gente fez a pesquisa, isso aqui é a pesquisa. Agora, eu quero fazer o gráfico. E para eu fazer o gráfico, então, eu vou contar. Quantos ursos eu tenho? 3, então 1, 2, 3. Agora,
Quantos carrinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, sempre quando eu fizer de coluna, de baixo para cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, os aviões. Quantos aviões eu vou colocar no meu gráfico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou desenhar lá os meus 6 aviões. E agora, a tartaruga. Quantas tartarugas eles gostam de brincar? Uma. Então, eu vou colocar aqui. Ficou mais fácil? Sim, ficou mais fácil de eu saber. Agora, eu tenho uma opção. Ou eu coloco o número aqui, que facilita muito mais, ou então eu só posso contar. Eu coloquei os números, então vamos ver. Quantos ursos deram? 3. Quantos carrinhos? 5. Quantos aviões? 6. E quantas tartarugas? 1. E assim a gente fez um gráfico. Mas eu também poderia ter feito dessa maneira aqui. Coloquei as figuras aqui que representam, ou eu poderia ter escrito, não é verdade? Mas facilita para quem não sabe ler ainda, não é? Eu já sei que essa coluna aqui, ó, ela está se referindo a quem? Ao urso. E essa coluna aqui está se referindo a quem? Ao carrinho. E essa coluna aqui? Ao avião. E essa aqui? A tartaruga. Então, quantos ursos eu tenho? 3. Quantos carrinhos? 5. Quantos aviões? 6. E quantas tartarugas? Apenas 1. Então, percebam que fica muito mais organizado. E é para isso que os gráficos servem. Hoje, então, a gente viu uma maneira que facilita a gente organizar as informações que a gente teve. É claro que essas informações, elas são muito fáceis, não é? Não é verdade? Porque elas têm menos, é fácil de contar. Mas como a prof disse no começo, às vezes não, às vezes ele vai ter muitas informações e o gráfico vai facilitar, certo? Então agora você vai fazer a sua atividade com muito capricho, combinado? E até mais!